No quinto sinal, 10h30, quinto sinal marcando 10h30, de volta aqui com o Manhã Bandeirantes. A gente já vai começar a girar os nossos repórteres que estão espalhados aí nas ruas de São Paulo, primeiro chamando o Guilherme Oliveira, não é? Sabino, uma trégua, hein? Uma trégua. Primeira noite após o reforço da segurança, né, nos terminais e garagens de ônibus, termina sem novos ataques. O Guilherme Oliveira estava aqui ao vivo no Manhã Bandeirantes quando começou a coletiva de imprensa, não é? Tem toda a repercussão, desdobramento e também agora esse day after aí após o reforço no policiamento na segurança. Bom dia para você, Guilherme. Ô Guilherme, a polícia falou, mas também não falou muito, né? Pois é, Sabino, bom dia para você, pro Gobato, para quem nos acompanha aqui na Rádio Bandeirantes. A polícia falou, tentou dar explicações, mas o fato é que a Polícia Civil, meus amigos, não conseguiu avançar muito não nas investigações. Antes da gente falar das investigações, vamos falar então do reforço do policiamento nos terminais, corredores, pontos de ônibus aqui da capital paulista. Até porque há uma notícia positiva, como o Gobato disse, né? Da noite de ontem para cá, não houve registros de ataques a ônibus do transporte público em São Paulo. A SP Trans confirmou isso para a nossa reportagem, não há uma nota oficial em relação a isso, mas a SP Trans confirmou. Eu falo ao vivo neste momento do terminal de ônibus Campo Limpo, na zona sul da cidade, nas imagens do Daniel Mesquita, vocês conseguem perceber, para quem está assistindo a live, que há um policiamento aqui na frente do terminal Campo Limpo, uma viatura da Polícia Militar, 2 motocicletas por aqui, mas no início dessa manhã, Gobato e Sabino, não havia esse reforço do policiamento, muito pelo contrário. A gente trouxe na programação da Rádio Bandeirantes um relato dos próprios seguranças do terminal, que a Polícia Militar não havia passado por aqui desde o início das operações. A gente falou isso na programação, deu cerca de 20 minutos. Apareceram 2 viaturas, 2 motocicletas e, segundo os policiais, eles vão ficar por aqui agora durante todo o dia. Curiosidade, coincidência ou não, eu não sei, mas o fato é que isso aconteceu. Depois da nossa reportagem, o policiamento passou por aqui. A gente lembra então que essa operação da Polícia Militar conta com mais de 8.000 oficiais e essa operação deve durar até o dia 31 de julho. E claro, esse reforço para acabar com os ataques a ônibus do transporte público na região metropolitana de São Paulo. Sobre as investigações, o que a Polícia Civil diz nesse momento? Primeiro que afasta por hora a hipótese de ligação com o crime organizado. De acordo com a Polícia Civil, o padrão é diferente de uma possível retaliação do crime organizado, por isso que a polícia não trabalha com isso. A principal hipótese segue sendo a mesma que a gente está noticiando por aqui, de que os ataques estão sendo motivados por desafios de jogos na internet, esses desafios no mundo virtual. Há uma hipótese pequena também de uma possível confusão aí entre empresas de ônibus e sindicalistas, mas a principal hipótese mesmo é em relação a esses desafios na internet. A gente vai ouvir agora a palavra do diretor do DEIC, que é o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o Ronaldo Saeg, falando sobre isso. Vamos acompanhar. Nós não temos essa informação. Se nós tivéssemos, nós saberíamos que são realmente ações fruto de desafios de internet. Nós ainda não temos essa confirmação. Nosso monitoramento ainda não revelou nada de concreto nesse sentido. Essa questão dessas empresas, nós estamos também de olho nisso. Mas, como eu adiantei, é prematuro dizer que tem algo a ver com as empresas ou qualquer atividade das empresas junto à municipalidade. Bom, 2 homens já foram presos, né, desde o início do mês passado, um em Diadema, outro em São Bernardo, no ABC Paulista. Eu até questionei o Saeg sobre a ligação desses homens com os ataques, se eles colaboraram com as investigações, e a informação que a gente traz aqui é que não, que esses homens tinham transtornos e acabaram atacando os veículos deliberadamente. Até porque, de acordo com a Polícia Civil, Sabino e Gobato, existe agora um efeito manada. O que é isso? As pessoas acabam lendo, ouvindo, assistindo uma reportagem em relação a esses ataques e decidem fazer a mesma coisa simplesmente porque quer atacar um ônibus, ou seja, não tem a origem, não tem ligação com a origem do problema, com esses ataques
coordenados. Por isso que a polícia tem dificuldade também em avançar com as investigações. Já foram mais de 450, atos de vandalismo desde o início do mês passado. Um desses casos na cidade de São Paulo, no ônibus do cobrador Lourival Simplício. Vamos ouvir o que ele disse a respeito desse ataque. Vi na Zona Leste, via lá em Osasco, Taboão, Comembu. Infelizmente aconteceu comigo. Foi muito rápido, você nem percebe. Tá fluindo normal, de repente você escuta a pancada no ouvido, não sabe onde que foi. Fora o susto, né? Perigoso uma pedra dessa que atinge um motorista, quando uma descida ele perde a direção do carro. O estilhaço do vidro também pode cegar uma pessoa, né? Graças a Deus não tinha ninguém. Quando a pedra pegou não tinha passageiro. Bom, tá aí então. Tanto é que o sindicato, de cobradores e motoristas de ônibus ainda ameaça. Se esses ataques continuarem afetando a integridade física de passageiros e dos profissionais, o sindicato pode paralisar o serviço de ônibus do transporte público aqui na capital. E para entregar para vocês, eu termino então com essa descrição e com a imagem do reforço do policiamento aqui em frente ao terminal Campo Limpo, na zona sul de São Paulo, pessoal. Tudo esquisito, né, Sabino? Muito esquisito mesmo. Essa coisa que o Guilherme Oliveira trouxe do efeito manada, isso a gente acompanhou muito de perto, Sabino, com relação àquelas invasões, né, aqueles massacres em escolas, né? E agora existe até um protocolo, né, em várias imprensas, até na imprensa brasileira também, de não se noticiar, de não falar o nome do autor, de não colocar ali na mídia, né, televisionar, falar aqui no rádio, né? Mas a gente precisa noticiar os fatos também, né? A gente precisa noticiar os fatos, a população precisa saber o que está acontecendo, precisa saber a origem disso, não é? É uma organização criminosa que está orquestrando esses ataques, não é? São essas plataformas mesmo, as redes sociais, Discord ou qualquer outro tipo, é ali que estão juntando toda essa galera para vandalizar, ainda como o Sabino falou, é uma coletiva em que todo mundo falou muito pouco, né? Esclareceu muito pouco e felizmente a gente precisa também aqui dar o outro lado, né? Que nessa primeira noite, nesse primeiro dia, a gente começa a sexta-feira, pelo menos, sem abrir o Manhã Bandeirantes com novos ataques, né? Isso já é um ponto positivo, né, Sabino? É isso, o mistério não foi desvendado. A polícia ainda não tem o veredito sobre o que está acontecendo. Tem apenas linhas de investigação, sendo a mais importante essa dos desafios pela internet, principalmente pela faixa etária daqueles que estão cometendo esses ataques, esse vandalismo. Agora, demorou a polícia para agir, né? Demorou a polícia para colocar reforço nas ruas. E mesmo assim, hoje não tinha pela manhã. De qualquer forma, o resultado foi positivo, foi uma noite mais tranquila e vamos torcer para que continue assim e acabe de uma vez por todas essa loucura, essa verdadeira loucura que é o ataque a ônibus que pode machucar pessoas, motoristas e cobradores, passageiros, motoristas e cobradores. Valeu, Guilherme Oliveira. Obrigado, bom trabalho. Obrigado, Guilherme. Valeu, Sabino e Gobato. Rapidinho, só para encerrar mesmo. A Polícia Militar, ela fala que essa operação é dinâmica, né? Por isso que não tem muita viatura parada num local ou em outro, já que são várias avenidas, corredores de ônibus. Mas um oficial confessou aqui para mim que chegou no Copom a informação de que eles não estavam aqui a partir da nossa reportagem. E aí o Copom mandou o pessoal vir aqui e cobrir a segurança também. A força da Rádio Bandeirantes, né? Tanto é que nós estávamos cobrando aqui diariamente que a polícia se posicionasse e ontem a polícia deu uma entrevista coletiva, mesmo com a falta de informações que tinha, deu essa entrevista coletiva como tinha que ser mesmo, para tentar acalmar a população. Obrigado, Guilherme. Valeu, pessoal. Abraço.